Esta quinta-feira foi lançada uma história completa das rainhas de Portugal. São 32 biografias em 18 volumes, escritas de raiz por várias investigadoras. Uma delas é Isabel Sá, é a nossa convidada. Muito boa tarde, Isabel. Obrigada por estar presente neste TV Jornal, segunda edição. Isabel, a seu cargo teve, entre outros volumes, o volume correspondente à rainha Dona Leonor. Começo por lhe perguntar, é de facto uma rainha princesa das causas sociais? Sim, embora não tanto como às vezes as pessoas pensam, porque de facto a caridade é uma virtude que todos praticam e todos têm a obrigação de praticar no século XV e XVI, só que na verdade toda a gente o faz no testamento. Portanto, de facto, há obras meritórias da rainha em vida, mas eu penso que o maior legado que ela deixou foi sem dúvida a sua herança, que foi para as obras que ela fundou, como por exemplo o Hospital das Caldas, a Madre Deus, o Convento da Madre Deus em Lisboa. Mas ela durante a sua vida teve essa preocupação também com os mais pobres, o que levou à implementação também das misericórdias? Teve, de facto, a Misericórdia de Lisboa foi fundada pela rainha, e a rainha estava numa excelente situação para se preocupar com os mais pobres, porque era uma viúva sem filhos e, portanto, tinha todos os recursos que se podem aplicar. Mas esta rainha era, de facto, além de não ter filhos, teve filhos, mas entretanto morreu, faleceu, acabou por ser também uma das rainhas mais ricas da Europa naquela altura, porque Portugal estava em expansão e, portanto, tinha alguns recursos. Constatou isso depois na biografia que conseguiu apurar? Na verdade, eu penso que era algo que corria na família. O pai já tinha muita habilidade para enriquecer e a rainha, ao longo de praticamente toda a sua vida, foi aumentando o seu património. Até porque o irmão, o rei Dom Manuel I, foi muito generoso com ela. E foi deixando algumas... Foi. Isabel, mas de facto, quando falamos em Rainha Dona Leonor, de facto lembramos dessa sua solidariedade. Pelo que percebo, não é, ora, tanto assim. Como é que isso se explica? Eu creio que não me fiz entender. De facto, a caridade é uma das preocupações da primeira linha da rainha, porque ela segue a ideologia franciscana, que obriga à pobreza voluntária, e isso está, de facto, nas suas preocupações. Agora, enquanto rainha, ela não pode abdicar de viver à altura da pessoa que é. E, portanto, tudo o que ela pode fazer é deixar de vestir ricamente ou deixar de usar joias, mas tem de ter uma casa, pagar a centenas de pessoas que fazem parte... E isso acontecia no caso da rainha, continuava com... Centenas de pessoas a quem ela pagava. Fora as pessoas a quem protegia, porque era de facto... E aí sim é que nós vemos o espírito caritativo da rainha atuar. Ela protegia muita gente, intercedia a favor de muitas pessoas que lhe pediam ofícios, que lhe pediam perdão para causas judiciais. Portanto, havia uma série de atos em que a rainha de facto se preocupava com as pessoas que tinha sob a sua proteção. Em relação às outras rainhas portuguesas, nota de facto que esta terá sido a mais solidária? Não creio, porque... a caridade era algo que estava colado ao papel de rainha, isto até à época, praticamente até à época contemporânea, umas mais, outras menos, mas todas elas tinham a obrigação, até aos dias de hoje praticamente, de patrocinar obras de caridade e de serem solidárias, faz parte do papel. Mas esta era de facto, pelo menos para nós, é a mais mediática desse ponto de vista. Sem dúvida, tem razão. Isabel, queria ainda perguntar, a rainha Dona Leonor casou-se muito cedo com o rei Dom João II. Quem era de facto esta mulher que conheceu logo muito jovem, logo praticamente à nascença, o rei, e depois foi tendo um casamento com algumas peripécias pelo meio e que levou também a que os irmãos da rainha fossem executados? Quem era de facto esta mulher para aguentar este casamento tão longo? Olha, eu creio que, em primeiro lugar, era uma mulher que estava numa situação, do ponto de vista da linhagem, da família a que ela pertencia. Ela era prima direita do rei
e é filha do número 2, isto é, o pai dela era irmão do Dom Afonso V. E isto, na época, causava tensões porque o número 2 gostava de ser rei. Em muitos casos, o número 2 ambiciona ser rei. Portanto, ela vive já à partida numa situação delicada, porque tem uma família com muitos irmãos, ao passo que o Dom João II só tem uma irmã que ainda por cima vive como freira em Aveiro, e portanto ela de facto enfrenta esta competição e nota-se que ela intervém, e intervém no fim para colocar o irmão mais novo, que é o Dom Manuel I, no trono. E só tem um grande papel nisso, juntamente com os reis católicos. Em vez do filho bastardo do rei Dom Afonso II. Em vez do filho bastardo. De facto, os cronistas dizem isso, e não há dúvidas, até a partir das fontes castelhanas, das fontes dos reis católicos, com quem ela era também bastante aparentada, que ela agenciou internacionalmente no sentido de o bastardo não subir ao trono. Isabel Sá, agradeço os seus comentários aqui nesta TV Jornal de Segunda Edição. Muito boa tarde e obrigada.